vamos agora falar. Agora entra a parte do teu sucesso aqui na Grécia. Que foi quando você, aos pouquinhos, virou personal trainer. Isso. Virou treinador das estrelas. Virou preparador físico da seleção grega de pádel. Da academia do Mário. Isso. Do Mário Barceló. E foi pelo convite do Mário, né? Eu comecei porque assim, eu já tinha um grupo de treinamento no Brasil. Mas você não tinha nenhuma relação com pádel? Não, nenhuma relação com nem sabia o que era pádel? Sabia pela Espanha, quando eu ter morado na Espanha, lá já tinha um pádel, já era muito forte. E às vezes a gente ia para jogar numa área vaga, a gente ia para jogar um pádel, né? Os meninos nos convidavam. No Brasil a gente convidava para jogar um futebol e na hora vaga eles convidavam para jogar o pádel, né? Porque ele era forte. O pádel já sabia, mas pelota baixa. E depois nunca mais tinha visto o pádel na minha vida. Aí pelo convite do Mário, o Mário sabia, né? Que eu tinha um treinamento no Brasil, treinamento funcional, eu tinha aberto um grupo de treinamento no Brasil, fiquei praticamente com 2 anos com esse grupo no Rio de Janeiro. E ele falou assim, cara, sei que você dá treino e tal, você não quer vir aqui pra... tô precisando treinar, tô precisando melhorar, assim, me manter assim, pelo convite do Mário. Você sempre foi um cara com uma aceitação muito boa. Uhum. E eu era cabreiro com você. Eu falava com o Renato de Santos. O Renato, sim, Renatão, pô. Com o Porojo. Sim. Eu falava, porra, ele te adora. Eu falei, porra, eu sou meio cabreiro com esse moleque. Porra, tudo tá bom pra ele. Se tu der água, ele toma. Tá bom, né? Se tu der Coca-Cola, ele toma. Se tu der leite, ele toma. Se tu der chá, ele toma. E não reclama de porra nenhuma. Eu fiquei meio assim com você. Cara, tá... No começo, pra ele tudo tá bom, né? Tudo tá bom, porra. Não reclama de nada, né? Se tu der pão com manteiga, ele come. Se tu der pão com manteiga e queijo, ele come. Se tu der pão com carne, ele come. Se tu der pão com presunto, ele come. Se tu não der nada, ele também não reclama. Porra, caralho, tem alguma coisa. Isso aí da vida, né? Que a gente acaba... Acho que essa Mas questão no final, você é assim mesmo. Isso meu jeito é assim mesmo. Se te der um limão, tu faz uma limonada. É verdade, acho que... Se te der uma laranja, tu faz uma laranjada. Se te der um kiwi, tu faz uma kiwiada. Porque assim, né, quando a gente teve o sonho de jogador... Porque eu já estava distante desse tipo de brasileiro. Sim. Que os brasileiros aqui reclamam de tudo, pô. Viraram grego já. Sim. Já viraram grego, reclamam de tudo. Tá chovendo, eles reclamam. Tá sol, eles reclamam. Assim, eu acho que esse embate, assim, eu tentei muito. Eu tenho minha consciência tranquila que eu tentei o meu melhor. E assim, você não tá numa situação, você quer chegar ao sonho e você acaba aceitando certas condições que o futebol, às vezes, te proporciona tanto para bom, tanto para ruim. É uma má condição, é uma estrutura ruim, é um clube que não te dá uma comida decente, não te dá um salário. E você com aquele sonho, você acaba aceitando essas situações. Eu não queria voltar para o Brasil, eu queria manter essa... sei, rapaz. Isso claro que porque eu também passei por isso. A minha personalidade é dessa forma eu acho também, que não entendeu? é a tua personalidade. É o aprendizado da vida, né? Eu acho que, por exemplo, isso daí é um dom. Entendeu? E a vida também, né, ajudou também a aprimorar, né? Por exemplo, a pessoa que tem essa sabiência, essa sabedoria de quando te dá um limão, eu quero tomar um café. Vamos tomar um café? Sim, aí chega verdade. um cara e te dá um limão. Porra, aí tu, com essa risada tua aí, tu abre isso aqui e faz uma limonada. É verdade. E toma. Isso daí é uma coisa muito, porra, é pra gente evoluída, isso cara. É verdade. Entendeu? Porque o mais fácil é o cara, não sei o que, eu não quero limão. Não, eu não quero limão, eu não vou tomar limonada. Porra, eu quero café. Entendeu? Eu quero café, porra. E eu, assim, essa parte assim que é legal. E tu toma a limonada, porra, na bom, boa, né? de boa, anos aí eu tô aí, graças né? a Deus que eu tô tomando uma limonada. Isso aí, poucos conseguem fazer isso. Obrigado. É questão de nível. Sim. Entendeu? E assim, eu dificilmente reclamo, né, da vida ou da situação. Eu tento sempre, assim, é isso que tá... Eu vou fazer o meu melhor naquela situação ali. Eu tento sempre, às vezes, assim... Mas, olha só, por exemplo, eu também tento fazer isso, uma porrada de gente tenta fazer isso, só que você tenta
Mas não é com aquele negócio, né? Porra, tá bom, eu não tenho dinheiro para tomar um café, eu vou tomar uma limonada que o cara me deu um limão. Eu vou com a maior felicidade possível. Você faz, e o que passa é que você está admitindo aquilo como uma verdade. Não, eu vou tomar a limonada. Era a limonada que eu queria. Era a limonada que eu queria. Eu não queria, eu pedi café, mas na verdade, o que eu queria era o outro. A verdade que eu queria é limonada. Isso aí, porra, eu vou tomar limonada também. Se tu, porra, eu quero um café. Sim. E o cara me dá um limão, eu vou tomar limonada. Mas eu queria café. Você não. Você se transforma, se adapta e fala, não, pô, tá vendo? Eu queria era limonada. Era isso que eu tava pensando. Porra, tu adivinhou. E aí foi nessa questão aí, o Mário me convidou para fazer um treinamento, aí eu falei assim, caramba, a preparação física para um atleta de pádel claro, você tem, né, a questão básica do treinamento, né, a base, né, os movimentos padrões de qualquer exercício, você tem aquela base, porém, o Mário na época era o campeão, continua sendo campeão grego tantos anos, assim, a performance dele é altíssima. Ele precisa se manter nessa performance. E é um cara que é um cara que tá cansado, precisa ter uma recuperação boa, precisa ter exercícios para evitar a lesão, para o cara se manter em alto nível. Então eu pensava de início eu já pensava assim, cara, ele precisa disso aqui para ele se manter em alto nível. Ele precisa de ajuda para se manter assim. Esse exercício aqui vai ajudar na recuperação dele, porém também vai ajudar na performance dele, já que o biotipo dele é desse jeito, então esse tipo de treinamento aqui, vamos fazer esse tipo de exercício aqui para agilizar. E eu comecei a estudar os movimentos do pádel, a estrutura... Porque o Mário é um fio desencapado, pô. É verdade, o Mário é feio desencapado, pô. É um cara muito competitivo. E ele sai de manhã para dar treino aqui do pessoal. Sim. Ele não dá treino, no final ele acaba treinando com... Verdade, ele é competitivo. Ele acaba treinando. Ele é um cara que não parava. Aí tu chama ele em frente, no beach vôlei ali, a gente vai jogar futebol, ele vem. E vem pra ganhar. Ele vem pra ganhar. Volta à tarde e treina aqui de novo. Isso mesmo. E de noite tem uma pelada que ele tem que jogar, porque é de uns amigos dele e ele tem que jogar. Isso mesmo. E no dia seguinte começa de novo. E tá. Quanto tempo você aguenta isso na semana? Porque, ok, tu fazer isso, por exemplo, cansei de fazer isso uma vez na semana. Toda entendeu? Toda ele semana, faz todo dia. E torneio, e jogava os torneios, assim. Não, igual você. Isso mesmo. Porque agora... com você, como eu falei para ele, toma cuidado, é importante a tua recuperação. Isso e mesmo. Teve o acidente com ele, a contusão, porque era previsível. Isso aí, poxa, mas isso aí foi praticamente, vamos botar aí uns 4 anos depois, né? Eu sei, mas é previsível. E por excesso também, em 4 anos, 5 anos, porra, o corpo... A estrutura do E outra coisa corpo, é você, assim. o que eu já cansei de falar para você, verdade. que, por exemplo, quando você acha que está descansado e está dando um treino, fisiologicamente você não está. Aí entra a minha filha, a minha mulher, para você dar treino, queira ou não, você não está parado, sentado com a perna. Eu sou praticamente ele. Eu tô treinando junto, mas praticamente na maioria das minhas aulas eu faço movimento, não só falo, como faço junto. E aquela pessoa que precisa de motivação, eu treino um pouco junto também para motivar aquela pessoa. Então praticamente eu tô o dia inteiro em movimento. Entendeu? Desgastando, a tua musculatura, que isso daí, porra. Ok? Você tá com quantos anos? 36. 36 é mole. Ainda tá bom, né? Mole isso aí, com 36 anos. Ainda tá bom, né? Ainda dá pra fazer... Dá pra fazer uma graça aí. Uma graça, ok? Mas vai chegar uma hora... Né, claro. Que você já vai deitar na cama, por exemplo. Hoje em dia, por exemplo, já penso assim dessa forma. Entendeu? Hoje tá brabo. No outro dia eu liguei pra você tá onde? Não, tô aqui, cheguei do treino aqui, vai dormir? Eu falei, tu me falou, não tô aguentando muito não. Tá bravo. Entendeu? Porque o que acontece? Tem o cansaço que você dorme e tem aquele cansaço acumulativo. O cansaço tem acumulado. Aquele que acumula. Aquele de pouquinho que você não sente. Que você não sente, mas quando dá aquele baque, você fica uns 3 dias pra recuperar. É aquele dia que quando você acorda, que você tem que ir 8 horas da manhã. E tem que estar lá. Puta, e tu tem que correr pra academia, mas porra, as tuas costas aqui não levantou legal. Não foi legal ainda, né? Não levantou legal, ainda não levantou. E toma ele exercício em cima daquele cansaço, que não dá pra parar, né? E o aluno
me ver da melhor forma. Ele não sabe do que eu fiz antes. Ele quer a tua performance. Eu quero o Diego. Quer aquele Diego do dia. Eu quero o Diego com um sorriso desse tamanho e falando coisa pra mim, fazendo junto comigo. É uma das coisas que eles me falam muito. Eu, geralmente, minhas aulas são bem cedos, né? E a galera que chega 8 da manhã, né? Não é a galera já não tá muito feliz que vai treinar 8 da manhã, né? E eu chego... cara, não é possível. Não é possível que você já chega rindo, sorrindo. Não. 8 da manhã, pô, não tomei nenhum café. E tu acredita que isso incomoda as pessoas? Incomoda, pô. Assim, você não é normal, não. Você chega aqui, todo dia tu tá feliz, pô. Tu veio de 45 minutos de moto. Isso. Ok? De moto, às vezes passando frio, às vezes uma chuvinha, tu com medo, não sei o quê. O outro mora do lado do pádel e fala, porra, não acredito que ele tá... O cara tomando um café, chega tomando um café. Feliz. Isso não é normal, não. Tu tem algum motivo pra estar dando risada? Ele fala isso. De vez em quando eles falam isso pra mim mesmo. Fala, pô. Qual é o motivo? Quem te deram dinheiro hoje? Tu ficou... Alguém te deu alguma coisa? É possível que aconteceu. Eu falei, não. Incomoda. Falei, eu gosto disso aqui. Eu gosto do meu trabalho, eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu tô fazendo o que eu quero, o que eu gosto. Verdade. Se você não tá fazendo o que você gosta, para, meu irmão, para. Mesmo. E aí, essa questão, eu achei a profissão que eu me senti à vontade e feliz. Por mais cansado que eu tô lá, feliz. Pô. É isso que eu falo pros meus filhos. Não pensa em, por exemplo, eu vou fazer, vamos dizer, advocacia porque dá dinheiro. Eu vou fazer... Não, faz o que você gosta. Porque se você fizer o que você gosta, você nunca vai trabalhar. Você vai meio que trabalhar, você vai estar feliz. Você vai fazer seu hobby. Isso é verdade. Entendeu? E aí eu encontrei nessa parte. É por isso que você é feliz. Porque você conseguiu transformar em trabalho o teu hobby. E assim, eu pego muita gente assim, eu acredito que eu já motivei muita gente, tanto jogadores que jogavam comigo na época, que sim, eu sempre olhei o lado positivo da vida. Então, por mais que, cara, tá ruim, mas poxa, tá tudo ruim mesmo, mas já vê esse pouquinho que tem aqui, pô, isso aqui é bom pra caramba, pô, vamos focar só no bom, só nesse pouquinho que tem aqui, e vamos trabalhar no pouquinho que tem. O bom é esse, então pensa só no lado positivo. É uma coisa que eu levo pra vida, tanto no esporte, isso tanto no trabalho. Isso, é um negócio meu. É um negócio teu e é verdadeiro. Porque quando é falso, quando eu tava percebendo, né? O cara percebe, então, ninguém deixa de... A vida é isso aí, trabalho é esse mesmo, tô cansado. Eu falei, também tô, pô. Mas se eu chegar eu que reclamar pra você, como é que vai ficar? Vai ficar nós dois aqui reclamando. Então vambora, pô. O que é pior, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não, vai piorar. Vai piorar. Falei, porque aí eu vou te dar força pra tu ficar reclamando, tu não vai treinar, tu vai continuar gordo, tu não volta mais, porque os caras vão falar... Não vai ganhar o teu jogo. Eu não vou ganhar o meu dinheiro com você, entendeu? Aí todo mundo perde, pô. Isso é verdade. O negócio é que as pessoas têm que entender isso, por exemplo, que, pô, tem limão é limonada, meu irmão. Tudo tem um lado... Tem café é café. Pra tudo na vida tem um lado bom. A gente tem que olhar pro lado bom. Por mais que tenha 99, uma coisa boa vai ter. Não, mas, aí a gente olha isso aí. Por exemplo, ok, eu quero tomar meu café, chegou uma limonada. Ou você toma uma limonada, ou você não toma nem a limonada, nem o café. Escolhe. Agora, não fica remoendo, ficar reclamando do dia. Eu não sou... Aí eu não consigo, eu não sou dessa... Ou toma, ou corre atrás pra tomar o teu café. Ou não quer isso aí... Ou toma limonada. Então faz isso pra mudar, pô. Não tem então faz alguma coisa pra mudar. Não tem jeito. Aí nessa questão aí, sim, voltando ao assunto do pádel, né? Aí que eu comecei a ganhar gosto também pela essa preparação pra esporte de raquete e tudo. Aí passou um tempo, sempre treinei uma área, aí apareceu, eu ainda remoía ainda pra começar aqui. Porque assim, porque eu não tinha, eu ainda não dominava o idioma. Então, tipo assim, eu como profissional, eu falo assim, cara, eu quero explicar a ele, eu quero mostrar o porquê eu tô fazendo isso com ele. Mas esse pessoal do padre, todos eles falam inglês. Sim, todos eles falam inglês. É a parte de cima, é a parte do tênis. Assim, a Grécia em si também, a maioria falam. Por mais que não fale muito bem, entende. Mas mesmo... Sim. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, o pessoal que joga pádel é a parte de cima. Uma galera que veio do tênis também, uma galera que gosta, né? É médico, é isso, é gente que... E ele fala assim, pô, Diego, vem aqui, eu remoei um tempão ainda pra começar. Porque eu assim, pô, e aí? Como o cara vai querer tirar uma dúvida? Diego, por que eu tô fazendo isso? E eu falo assim, como é que eu vou explicar o motivo de eu estar fazendo tal exercício ou tal programação pra ele? Eu vou
vai ficar uma assim, eu sou do tipo profissional assim, eu quero fazer isso, então eu vou fazer isso pra você. Se ele vier me perguntar ou se tiver cara, porque vai dar resultado nisso, e é pra isso. Ah, mas eu preciso disso, tô com preciso recuperar uma lesão. Então é isso. Então, assim, eu queria conversar aí e motivar a pessoa, eu converso, eu tô sempre conversando na minha Você queria ter o controle de explicar o cara do porquê, que é fundamental. Se surge essa opção, eu gosto assim, como é que eu vou repassar o meu conhecimento, como eu vou repassar se eu ainda não domino o idioma. E aí fui aprendendo, foi primeiro com o inglês, e aí já aprendendo o grego, hoje eu assim, ainda preciso melhorar muito, mas já domino os 2 idiomas. Não, mas você vai ver. E aí uma pessoa que você usar só o grego, né, como a tua língua principal, sim. Aí você vai ver que você vai dar, porque os gregos sim, praticamente hoje eu já falo, já consegue só tudo em grego, Então, isso aí quando eu me foge alguma palavra, eu pulo pro inglês, mas são palavras soltas, né? A mesma coisa eu falo pro Léo. São palavras soltas. O dia que você conseguir se comunicar, porque o cara te respeita. Ele te respeita. Ele te vê de uma forma diferente. O cara ele se interessou por aprender a minha língua. É um cara que já vê que já te valoriza pelo seu interesse. É um cara esforçado. Tem meu respeito, é uma pessoa esforçada. Porque o grego não é uma língua fácil de você chegar e aprender. Não é uma língua fácil. A gente não está saindo do português para um espanhol, do português para um italiano. É um alfabeto totalmente diferente, o idioma totalmente diferente. Claro, você tem outras palavras, mas é totalmente diferente, o aprendizado é diferente. E você realmente tem um respeito maior quando você... Hoje algumas pessoas que me conheceram um tempo atrás, hoje me vê, às vezes fala comigo em inglês, eu respondo em grego, e falo assim, ué, caramba, tu tá falando já grego assim? Ficam surpresos, né? Tá surpreso, tu já vai ficar feliz, pô. E eu fico feliz que tô falando melhor, claro, tô podendo me comunicar. Sim, evolução. Claro, pô. E aí foi nisso, aí nessa questão aí voltando ao assunto do pádel, eu comecei, aí uma pessoa, pô, gostei, hein, cara, gostei do teu treinamento, hein, tem como você me treinar também? Não, eu, caramba, e agora, mano? Vai ser minha primeira aluna aqui com o Mário, né, eu ainda falava espanhol, né, não, vou lá com você, quero treinar com você, não tem problema, se você não conseguir, eu falo assim, poxa, porque eu ainda não falo muito bem, como o cara tava sempre lá, tava vendo o treino, ele, não, mas eu não quero saber se você tá falando o grego ou não. Eu quero treinar com você. Não tem problema, você usa o tradutor, mas eu quero treinar contigo. Eu já fiquei assim, cara, legal. Aí comecei com 1, 2, 3 alunos, aí depois... Não, a vibe tua, pô. Aí depois... A minha filha e a minha mulher, pô. Aí depois foi embora. Aí ganhei um montão de aluno, aí surgiu depois de alguns anos a oportunidade, né? A Grécia montou a primeira seleção grega de pádel. Eles montaram a estrutura, tanto com a federação de tênis, e a galera que organiza o pádel aqui. Hoje está separada, né? Ainda tá junto, mas vai ser separada. Ainda tá junto, porque ainda não tem certa quantidade, né, de atletas, de pessoas, de clubes para fechar. Mas vai ser separado em breve, com certeza, porque o crescimento do pádel é muito grande aqui, cresceu no mundo inteiro. E aí surgiu essa oportunidade. Fomos disputar um europeu, um torneio europeu na Espanha, em Madrid. A Grécia foi a primeira vez que participou. Passamos da primeira fase, que era na fase que seria mais difícil, passamos para a segunda fase, com os 16 países. Então, foi uma grata surpresa essa colocação da Grécia? Sim, foi uma grata surpresa. Ficamos na frente de países como Áustria, jogamos contra a Bélgica de igual para igual, chegamos com a Inglaterra, jogamos contra... Se eu não me engano, também... Esses países Irlanda, esperavam da Grécia estar nesse nível? Ao contrário. Foi surpresa, Foi surpresa. Né? Foi surpresa. Tivemos bons atletas, os meninos que compraram a ideia. A federação, quando do Padel também comprou a ideia, porque a comissão grega lá, acredito que foi a maior, assim. Levou um preparador físico, levou 3 profissionais como treinadores. E tanto que quando a gente chegou lá, nesse primeiro grupo, acho que o mais estruturado era a Grécia. Por mais que eram os novatos, mas só que em questão de visão, assim, foi o mais bem preparado. Aí quando chegou a elite, né, quando a gente passou de fase e fomos jogar o segundo da parte, aí já tinha uma galera com mais estrutura, um massagista, um preparador físico, aí veio a Inglaterra, a Bélgica, países com um nome maior no cenário do pádel, mais no cenário do pádel, Itália, que tem já um nível altíssimo de pádel.
A Espanha já entra numa outra categoria, né, que já estava nas finais, que já entrava pela competição anterior, já tinha conquistado essa vaga. E a gente, por pouco, ainda não chegou, porque se a gente ganhasse o último jogo, né, que a gente acabou perdendo para a Inglaterra, que foi 2-1, a gente poderia ter classificado para a elite dos 16 países. Por pouco a gente não conseguiu. Mas foi sensacional, nossa classificação foi muito boa. E é isso, aí a questão do pádel, então hoje eu treino temos 4 jogadores que são da seleção, hoje fazem personal comigo, fazem um trabalho por fora, 4, 5 atletas da seleção grega ainda treinam comigo por fora. Pô, legal. Aí legal, mantive aí a estrutura, e muitos outros atletas que não são da seleção que também jogam e fazem a preparação física comigo, e pessoas de modo geral, crianças, adultos, idosos, estou ali em todas as áreas. Mané, parabéns para você por tudo aí, Obrigado. Pelo carinho que você é, sucesso. Tive o futsal, né? E tem o futsal. Passou da hora, né? E tem o futsal. Tem o futsal, aí que para terminar a loucura, né? Fala da loucura agora de futsal. Aí agora, 2 anos para trás... E tem a grande campanha do Posidônio Glifado. Isso, Posidônio também do amador. Vocês subiram. Quase subimos de divisão com um time amador. Faltou pouco. Perdemos na disputa do acesso, Mantemos ali a primeira, segunda colocação quase o campeonato todo, deu uma escapadinha no final, ainda chegamos para brigar, e aí eu tava jogando futebol de campo amador ainda. E o salão, tive um convite para jogar o salão. Mané, eu já cansei, e você ainda tem que falar do campo e do salão. E ainda tem um campo e salão. Mas eu vou dar uma resumida. Aí eu, por um convite de um amigo, assim, salão. Falei, caraca, eu jogava salão comecei jogando salão no Brasil, eu era apaixonado pelo salão. E eu, como já estava na fase final de jogar profissional, já tava parado, praticamente já jogou no amador. Mas você não tinha se metido com pádel, ou já? Já tava com pádel. O futsal foi o último. Foi o último. O futsal foi o último. O futsal foi aquela cerejinha do bolo para relembrar. Eu já tinha parado profissionalmente o futebol, já estava só no amador, e um amigo meu me convidou para jogar o futsal. Pelo pádel, eu conheci ele jogava futsal. Ele era um menino que tem um clube de pádel, eu conheci ele, precisando de um jogador aí, você não quer vir aqui? Conversando, né? Ele falando de futsal, eu falei, eu jogo futsal também. Ele, quer vir lá no meu time? Não, eu falei, vamos lá. Aí gostaram, eu joguei, falei, depois de 20 anos, né, ou mais, né, sem jogar futsal, retomei, ainda tinha um caguete do campo, né, às vezes eu pegar a bola, querer correr, mudar o domínio, que fica com o caguete do campo, né? Aquela mania de certos padrões de movimentos que você tem, que é de um é diferente do outro. Pensa que tem espaço ainda. Pensa que tem espaço ainda, e foi legal. Aí o Dimos, que é o coordenador de futsal, o Dimos já comprou a ideia de criar o futsal, criou, o time subiu da segunda para a primeira divisão, aí eu cheguei. O padrão era se manter na primeira divisão. Chegamos na semifinal da Copa, e chegamos nas quartas de finais da Liga, classificamos. Para eles foi sensacional. Para o primeiro ano do clube, aí eles renovaram comigo, e esse ano, né, que é o segundo ano do futsal, acabamos de chegar na semifinal, perdemos pro EC, na primeira divisão do futsal aqui. Também foi um jogo bem disputado. Vamos jogar agora, amanhã, a disputa do terceiro lugar da primeira divisão aqui da Grécia do futsal. E super feliz com a performance no time da galera, feliz em voltar a jogar futsal depois da onde eu comecei e é onde eu tô terminando. Então, para mim, na parte de futebol como profissional, foi onde eu comecei e é onde eu vou terminar de jogar, que é o futsal, que também eu não pretendo jamais jogar futebol. Que é o salão. Quero parar. Então, eu comecei e vou terminar no salão. Tu já tá pensando em parar? Tô pensando em parar, né? Porque assim, me desculpa. O trabalho, ele é muito desgastante. Então, para você também, para eu dar um foco maior na questão do trabalho, porque deu uma crescida, deu uma valorizada muito boa aqui, quero criar certas situações de trabalho que acaba o treinamento, como eu sou uma pessoa muito competitiva, eu treino muito, então acaba dividindo a demanda de prioridades. É porque, infelizmente, no teu caso, o dia tem só 24 horas. O dia tem só 24 horas. Tem só 24 horas. Eu começo 8 da manhã. Dessas 8 tu tem que dormir, então tira... quando durmo, né? Eu durmo um pouquinho, né? Porque assim, 8 da manhã eu começo,
Então já não acordo 8, eu já acordo 6h30 porque eu tenho para me preparar, 7h30 eu tenho que sair, porque a distância do trabalho tem meia hora, 40 minutos para chegar sozinho, lá. Já tem que preparar a comidinha dele. Aí eu já preparo a marmita, já deu tudo ponto. Aí ia sair, eu saio 8 da manhã, aí vem trabalho, personal, tem trabalho escolinha, aí vou pro meu treino do campo, aí depois de 10 da noite era o treino do salão, de 10 à meia-noite, 11h45. Meia-noite acabava, aí ia pra casa. Aí eu ia jantar, ou ele nem ia jantar, que às vezes só quero dormir. E ia dormir quase 1 da manhã pra 6h30, 7 horas tá acordado de novo. Dormir 5 horas mas isso que eu tô te falando. Na sequência. Uma pessoa normal aguenta isso um tempo. Aguenta mas um depois, tempo. Mas depois começa a dar problema. Não, é óbvio. Aí já dói, o que não doía já começa a doer, não tem jeito. Começa a doer. Aí eu assim, e também eu já tô com 36, o cabelo acho que começa a ficar branco. Não tinha, né, Bé? Não tinha cabelo branco. Aí, não, sempre tive cabelo branco. Só tá pior, né? Só tá todo branco agora. E aí, assim, eu quero já focar em certos objetivos profissionalmente em questão de trabalho. Aí já vou deixar um pouquinho de lado o futebol. Também a idade já tá bom já. E para demandar qualidade no meu trabalho, eu quero dar uma segurada aí no futebol. Acho que o futsal, vou estender mais um aninho, mais uma temporada. E depois foco total no personal. E na galera aí nessa parte do pádel, do treinamento físico, eu quero dar uma mudada um pouco, uma alavancada desse quesito. Aí, para fechar com chave de ouro. Né? Investir, é o momento, né? Porque você tem um momento de aprendizado. Porque é a transição. É a transição, verdade. Do mesmo jeito que tu fez a transição eu investi minha vida no futebol, isso. No futebol, agora você fez o futebol, agora você está fazendo uma transição. Isso mesmo. Do futebol para o seu futuro. Isso mesmo. Que é o seu futuro. Em que você vai trabalhar? Você está formado em educação física. É a transição. Agora o foco é o investimento nessa área. E aí eu sou apaixonado, então. Te desejo o maior sucesso do mundo. Você é um cara, porra. Eu que agradeço, agradeço pela vencedor. Pelas suas palavras, pela sua amizade. Obrigado. Isso que você demonstrou aqui, porque você é querido. É diferente as pessoas te aturarem, entendeu? É diferente. É diferente. E outra, por exemplo, a minha filha e a minha mulher falam de você com carinho do caramba. E eu vejo que as outras pessoas também. Obrigado. Entendeu? O Renato, que fazia treino sim. com você, pô, o Luciano, pô, o Biro, todo mundo fala. E eu vejo que é a realidade. Porque a coisa mais difícil na vida é você ver as pessoas que falam uma coisa, fazem outra coisa e indicam que você faça outra coisa. Quando a pessoa fala uma coisa, faz essa coisa e indica essa coisa para os outros fazer, essa pessoa está em sintonia. Então, quer dizer, ela não precisa fingir nada para ninguém. Ela está falando a realidade dela. Verdade, e você é uma das pessoas que está nesse caminho, cara. Obrigado, Marcelo. Te desejo o maior sucesso do mundo. Eu que agradeço pela sua amizade, pela oportunidade de ter... E Cleitão, tá faltando aí mas não faltou não. Tô aguardando ele. O futebol, aguardando o Cleitão. Até o futebol, tá faltando o futebol ali. Ele falou pra mim que ia vir depois do ano novo. Eu não sei qual ano novo. Né? Mas dizem que vai mudar agora o ano chinês, não é? Tem isso, né? Tem isso. Acho que a gente não tá sabendo disso. Acho que ela falou no ano Mas chinês. Mas tá pra vir já, tá pra vir. Falei com o Cleitão, ele tá pra chegar, né? Tá pra vir, né? Tá pra vir. Agora é de verdade. Eu tô esperando desde dia 2 de janeiro, pô. Sensacional. Mas estamos esperando ele aí. Não esqueçam, inscrevam-se no canal. Isso aí. Sininho. Segue lá, galera. Segue lá. Dá uma força. Porque histórias como essa... Curte e compartilha. Vambora. Porque história como essa, os jornalistas das grandes mídias, não sei o quê, não vão escrever não. Mas isso aqui é uma história de sucesso. É uma história de superação. É uma história de uma pessoa que quando se tranca na casa dele, só ele sabe onde que machuca o sapato. É isso mesmo. Para quem que tu tem que mandar dinheiro no Brasil, porque tem essas coisas que as pessoas também não sabem. Acham que todo o dinheiro tu tá milionário já. Entendeu? Ninguém sabe. Por fora, né? Os dias que você chora de dor, o dia que você quer comer uma coisa, mas você não tem disposição de levantar. Tá cansado. Pra ir isso mesmo, lá embaixo comprar um souvlaki. Eu sei porque eu morei sozinho, caralho. É complicado, né? Entendeu? É complicado, pô. É isso mesmo. E isso aí, o cara tem que ser... Não é... O cara tem que ser gigante, pô. É isso mesmo. Hoje me ajuda um pouquinho, né? Minha namorada me ajuda um pouquinho quando ela tá aqui, ela
dá o suporte total. E mesmo de longe também ela dá o suporte para eu... Eu conheço pouco ela, assim, mas eu acho que ela pra é eu, menina... pra eu estar fazendo tudo isso aqui, né? Ela me ajuda muito. É a pessoa que tá, por mais que seja... Ou quando tá perto, quando tá longe, é a que me dá mais apoio. Fora a minha família, claro, né? Ela que me dá mais apoio, acredita muito em mim. Isso me ajuda muito, me dá essa tranquilidade de estar podendo estar fazendo toda essa loucura, né? Entre aspas, de trabalho, treino, de jogar e tudo, me dá essa paz, essa tranquilidade, e assim, é isso que você é bom, você vai que vai dar tudo certo. E também ajuda muito, né, quando você tem certos apoios, eu acho que isso é importante demais. Daqui a pouco ela tá chegando aí. Não, é primordial. É primordial. Primordial. Entendeu? E aí, você chegar em casa... Aí aquela, tu tá gastando, aí ela tá com o cafezinho da manhã pronto, tá aquilo lá certinho, poxa, tem preço. Aquela pessoa, vambora, vai lá que vai dar certo. Então é isso, me dá força de quando tá aqui, quando tá longe. Não, é legal quando você encontra a pessoa que é para estar contigo. Isso mesmo. É fundamental. É verdade, mas a gente é sempre... Quando tu encontra aquela chavezinha que tu bota no negócio... E aí, essa aqui deu certo mesmo. Deu certo. Essa aqui deu certo. Vale a pena. É verdade, mas... Vou te falar um negócio. Quando você começar a... eu quero comprar um tênis. E você vê na loja, você comprar primeiro um tênis para tua esposa, tua futura esposa, é isso mesmo. do que para você, você mudou de... já mudou de patamar, né? Já mudou de patamar. Quando você tira o egocentrismo nosso... eu já tô nessa fase aí. E, por exemplo, comprar um tênis... Eu hoje... Para mim é melhor comprar um tênis para meus filhos. Eu fico mais feliz, é verdade. Do que para mim. Eu tenho esse sentimento quando acontece essa situação, eu fico muito mais feliz de proporcionar do que receber. Do que fazer para mim mesmo. Eu fico muito mais feliz assim. Eu prefiro que o melhor seja para ela. E tu já tá. E ela se visita, briga comigo nessa sessão aí. Cara, mas você tem que ter o melhor para você, porque você trabalha muito para você. Tem que ter o melhor para você. Eu falei, não. Caminho. Fico muito mais feliz em o melhor que seja para você primeiro e depois para mim. Você já então, já estamos no caminho. Passando de nível. Tá no caminho certo, então estamos no caminho certo, né, Marção? Meu amigão, vez mais, porra. Eu que agradeço, obrigado por tudo, pela conversa, pelo convite. E continua espalhando isso aí que você faz. Boa vibração, alegria, coisa boa. Alegria e sorriso. É isso aí. É o que está faltando na humanidade. É verdade. Bom? Tomara que seja daqui para melhor. Obrigado. Agradeço muito. Beijão para todos aí. Até a próxima. Não esqueçam de... Tem que seguir, curtir e compartilhar. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu, Marção. Obrigado.